Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Olá, bem-vindos à Vichy Soares. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador. Desta vez não tenho ao meu lado o Miguel Viterbo Dias, que está em Almeirim, numa missão para reencontrar a paz interior, mas tenho dois guerreiros da política nacional, o Miguel Pereira Santos, também conhecido como os Geirinhas de Alvalade, e a Mariana Lima Cunha. A estes dois acutilantes analistas políticos junta-se, numa estreia absoluta, o Pedro Rainho, o editor da secção de Sociedade do Observador. É este verdadeiro tridente de Neptuno que me vai ajudar a explicar uma semana marcada pelo agravar da crise no Serviço Nacional de Saúde. Ana Paula Martins diz que está cansada, Cavaco Silva diz que os erros não se escondem, e Montenegro diz que não se passa nada. Se acreditar que o Serviço Nacional de Saúde tem salvação é um ato de fé, acreditar na sobrevivência do Bloco de Esquerda também. E nada melhor do que um católico para fazer milagres. Para discutir tudo isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Miguel Pereira Santos, comece por ti, tem uma sopa única para te servir, uma sopa única porque só há um deputado no Bloco de Esquerda neste momento e entretanto o partido decidiu voltar-se para José Manuel Pureza, um católico assumido e um moderado na linha daquilo que pode ser considerado moderado no Bloco de Esquerda. O que te apraz dizer sobre esta candidatura, já quase anunciada há um par de dias e que agora se confirma? Obrigado, Miguel, por me passares a palavra. Acho que é um perfil diferente, claramente, e que esta mudança, mais tarde ou mais cedo, era inevitável. Isto é o que se costuma dizer quando gostas daquele fulano. É diferente. Normalmente não é um elogio. Normalmente não é um elogio, Miguel. Sim, mas também não tens de elogiar, naturalmente. Estás verdade, aqui para fazer verdade. uma análise racional sobre esta escolha. Mas até quem critica de dentro do Bloco diz que não é assim tão diferente, na verdade, não é? Portanto, o José Manuel Pureza também faz parte do grupo que esteve sempre associado à direção do partido, é verdade. Portanto, é difícil ver esta candidatura do José Manuel Pureza como uma ruptura no caminho que o Bloco vai seguir, especialmente quando também não vai ter essa presença no Parlamento, porque esse lugar vai ser dividido entre o Fabiano Figueiredo e a Andréa Galvão. É difícil ver como é que o José Manuel Pureza se vai afirmar mediaticamente e tudo mais, não é? Porque vai ter que esse palco será naturalmente de outros dois protagonistas. Portanto, aguardamos para ver que tipo de mudanças é que... Mas há sempre, quando se trata de mudanças de ciclo nos partidos, quem se candidata naturalmente quer sempre dizer que traz ideias novas e que traz mensagens novas, mas a verdade é que a figura de líder conta, a personalidade que ocupa o cargo de líder conta, e de facto há aqui uma ruptura. Mariana Mortágua, uma mulher jovem, assumidamente homossexual, dá lugar a José Manuel Pureza, um homem assumidamente católico, moderado, como dizia, e de meia idade, de 66 anos ou 67, creio. Isso pode ter algum impacto junto do eleitorado potencial do Bloco? Imagino que possa ter em algum, e também acho que há outro fator interessante que pode ajudar José Manuel Pureza a ser uma nova cara, verdadeiramente, que ele não está ligado diretamente às questões dos despedimentos, por exemplo, ou não esteve muito presente nestes últimos resultados eleitorais que foram realmente maus. Portanto, eu acho que isso, de certa maneira, mostra alguma fresqueza, ou dará alguma fresqueza aqui à frescura, perdão. Eu estava a pensar o que era a fresqueza, mas estava a adorar o termo novo. Pode haver um neologismo fundado na Vichy Soares. Para quem não sabe, uma oda à criatividade. O Miguel Pereira Santos é alguém que está
que pode ser considerado um poliglota, na medida em que não estou a gozar, Miguel Pereira Santos domina o francês como poucos, É verdade. como poucos na poucos sua aqui, geração. talvez. Aqui seguramente, mas poucos na sua geração. Sim. Pronto. Mas não sou nenhum expert. Para lá caminhas. Vamos ver Confio em ti, Miguel. se José Manuel Pureza conseguirá ter essa nova língua para encantar os eleitores de esquerda que Aí não está. tem, não tem, que a liderança de Mariana Mortágua não conseguiu fazer. E também será interessante ver se essa figura de Pureza se distancia muito do livro, não é? Que esta força à esquerda que parece também ter tirado algum eleitorado ao Bloco, portanto... E que no fundo, se queremos falar de algumas semelhanças, José Manuel Pureza, pelo perfil, terá bastantes mais semelhanças com Rui Tavares do que tinha a Mariana Mortágua. Isso pode ser também um obstáculo à afirmação do Bloco em relação ao livro. Sim, imagino que sim. É isso, esse fator, esse lado intelectual, essa imagem que acho que o João Manuel Pureza tem, é mais próxima do Rui Tavares, e eu acho que também o livro beneficiou um bocado desta imagem que a direção de Catarina Martins, mas mais de Mariana Mortágua, ganhou de serem radicais, e evidentemente acho que também as questões dos despedimentos deram alguma descredibilização a esta última direção, e aí parece-me que José Manuel Pureza terá o cadastro limpo, digamos. Mariana Lima Cunha, estou indeciso se te estendo o desafio ou não para falares do Bloco de Esquerda. És conhecida e os nossos ouvintes sabem isso. Por te espraiares durante largos minutos em temas. Estou a tentar dar análises completas aos nossos ouvintes, portanto, Miguel. és capaz de fazer um breve comentário sobre o Bloco de Esquerda e para podermos seguir em frente e falarmos sobre outros temas, ou preferes... Desejas algum ângulo específico? Eu estou aqui para... Dou-te liberdade Sou uma total. jukebox. Dou-te liberdade total. A palavra era o teu poder de síntese. Ok. Acho que o Bloco de Esquerda vai ter de se recentrar nas causas que defende, vai ter de falar, como se tem discutido muito até a nível internacional, numa defesa mais da classe trabalhadora, das pessoas revoltadas, daquilo que é... Há muita gente que tem chamado até aqui ao movimento de Mamdani, por exemplo, em Nova Iorque, o populismo de esquerda tem de rivalizar com o populismo de direita, e portanto, enfim, há uma viragem à esquerda de novo, além das causas identitárias também, para, enfim, falar daquilo que é muito concretamente as condições de vida da classe trabalhadora, voltar um bocadinho aos básicos, não é? E portanto, talvez o Bloco beneficie um bocadinho dessa discussão, e depois o Bloco em si, além desta discussão que anda um bocadinho pela esquerda toda, olhar para a centralização do partido, que eu acho que de facto foi um movimento que começou a acontecer no Bloco nos últimos anos e que nunca foi travado, tentar talvez abrir um bocadinho, enfim, abrir-se aos militantes, a ideias novas, não ficar tão fechado nesta corrente que tem sido a dominante no Bloco de Esquerda. Não sei se isto te satisfaz, Miguel. Sim, foi uma análise pertinente e sobretudo concisa, como é aquela... Foi o que eu tentei fazer. Como era aquela que se pretendia. Vamos avançar. Tu conseguiste fazer, desculpa. Vamos Obrigada. avançar. É muito bom ter o teu apoio, Pedro. Tenho uma segunda sopa para vocês. Uma canja, que é geralmente aquilo que se serve nos hospitais. Pedro Rainho. Esperava tanto mais de ti, tanta mais. Tinha aqui Criatividade. uma lista de possibilidades mas não quero atrapalhar, peço desculpa. Não atrapalhas nada, Pedro Rainho. Aqui agora o momento é teu. Explica-nos de que forma é que a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, está não só a tentar resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde, mas também o seu próprio futuro. Continua ou não com condições para ser Ministra? 2 ou 3 notas prévias, acho que é assim que se faz, não lembro. Uma, Se fores um candidato presidencial chamado Luís Marcos Mendes. sopa Pavio Infinito, sopa Kryptonite, sopa Planeta Namek, podia continuar, mas enfim, acho que estiveste bem com a sopa canja. O teu lugar pode estar em perigo, Miguel. Tu falaste em notas prévias, eu vou acrescentar uma nota mental. Nunca mais convidar a Pedro Rainho. Eu estou a cumprir com aquilo com que prometi. Depois, só uma ligeira correção, é que está longe de ser uma estreia absoluta, no sentido em que já tive uma presença que eu diria que é memorável, quer dizer, eu lembro-me perfeitamente dela, e portanto Para o Miguel só não foi. repor o rigor dos factos aqui nesta introdução. Bom, dito isto, vamos àquilo que de facto importa. De facto, a Ministra tem tido uma vida muito complicada. Não é surpresa para ninguém que o setor da saúde queima,
É difícil de lidar e, sobretudo, quando a ministra chega às funções em abril do ano passado, se não estou em erro, com o termo que se costuma usar é depauperada de recursos humanos, não é? Ou seja, já havia uma fuga que vem de trás de médicos e sobretudo de enfermeiros que tinham deixado o SNS numa situação muito complicada e com dificuldades de resposta. Mas podemos olhar para o que aconteceu depois disso, não é? No último ano e meio. E eu fiz uma... E se me permites, Pedro Rainho, não querendo interromper o teu raciocínio, mas Ana Paula Martins também veio criando grandes expectativas, alimentadas pela própria e por Luís Montenegro. Precisamente, nós podemos pensar nos primeiros, eu ia dizer meses, mas talvez nos primeiros 2 meses, quando a Ministra da Saúde aparece com o apoio do Primeiro-Ministro a lançar um plano de urgência de revitalização do setor da saúde e nós ficamos, e com um calendário também muito, muito definido, metas a 30 dias, a 60 dias, a 90 dias, em função da urgência das medidas. E nós olhávamos para aquilo, e isto foi há 1 ano e meio, e olhávamos para aquilo e pensávamos, ok, então o caminho está definido, as soluções estão apresentadas, vamos a isto, daqui a 3 meses ou daqui a 4 meses falamos e vamos ter um admirável mundo novo na área da saúde. Pois que não aconteceu, em parte por questões que a Ministra controlava, em parte por questões que a Ministra não controlava. Estive a fazer uma pesquisa só porque eu gosto do rigor e de fazer o trabalho de casa, não é? E estive a fazer uma lista sobre os principais problemas que foram marcando o último ano e meio. E há muito INEM aqui à mistura, né? Nós lembramos de há 1 ano, quando houve aquela greve no INEM, que de repente eu recordei, encontrei até um artigo no Observador de um jornalista, não sei se conhece, Miguel Santos Carrapatoso. Estou a ver. Na altura, um membro do governo chamava à ministra uma bomba ao retardador. Daí a sopa muito para bem, infinito. Não recordava esse texto. Mas repara, é sempre... e eu quando vi aquela expressão estava puxada a título e pensei, isto é algum membro da oposição, uma coisa assim. E não, era um membro do governo que considerava que a ministra da Saúde, uma pasta central no governo, era uma bomba ao retardador. Isto diz muito da carga com que a ministra foi fazendo o seu percurso no governo. Também podíamos pensar, depois disto a coisa melhorou. Não melhorou. Não melhorou. Houve instabilidade na escolha do presidente do INEM, que agora volta a ser alterado. Houve o complicadíssimo dossiê dos helicópteros do INEM, que ainda não está totalmente resolvido. A direção do Serviço Nacional de Saúde, da direção executiva do SNS, a mobilização forçada de médicos nas urgências, uma grávida, muito recentemente, que morre e que depois dá lugar a declarações que eu considero infelizes da ministra no Parlamento, que não são totalmente culpa dela, é certo, mas que teriam exigido eventualmente pela sensibilidade do caso, mais cautela. Já a boca para o caos. Não, de facto é um caos. Mais sensibilidade, mais contemporizar um pouco mais a reação àquele caso. E agora temos a história dos tarefeiros, em que a ministra parece decidida a avançar com um braço de ferro para os médicos tarefeiros. Eu não sei como é que isto vai acabar, mas imaginemos cada um de nós quando está dependente de alguém de forma muito significativa para a conclusão de algum serviço, uma reportagem, seja o que for. Eu pergunto-me se a atitude mais válida, mais útil, até mais eficaz é tu partires para a confrontação e para o desafio. Mas no passado tem acontecido, estou-me a lembrar, por exemplo, com os professores, em que o governo, não apenas este, mas anteriores, comprou o braço de ferro na certeza de que ia ter a opinião pública do seu lado. Pode acontecer isso com este combate às empresas que gerem médicos tarefeiros? Pode acontecer isso. Mas isso não invalida a posição que os médicos tarefeiros venham a assumir. Ou seja, pode até acontecer que a opinião pública diga: olha, estes senhores andaram, vou ser um bocadinho, que estes senhores andaram aqui a ganhar bom dinheiro durante muito tempo e agora que se lhes é exigido que ganhem menos, não estão disponíveis. Não são razoáveis. Pode acontecer que isto pode acontecer de facto. O problema é que, independentemente disso, este grupo, por exemplo, de médicos tarefeiros que se está a organizar e que está a pré-anunciar uma paralisação em função daquilo que a ministra venha a fazer, pode ter uma consequência grave naquilo que é a prestação de serviços nas urgências, que é um serviço sensível. E, portanto, enfim, tenho dúvidas de que esta postura confrontacional seja
a mais eficaz. Mariana Lima Cunha, peço também que comendes esta sopa. Não tiveste a oportunidade, ao contrário do Pedro Rainho, de ler alguns artigos que foram publicados no Observador. Enfim, não tiveste tempo seguramente. Mas esta semana Aníbal Cavaco Silva apareceu para dizer duas coisas. Que as remodelações são difíceis, mas às vezes trazem benefícios, e que os erros não podem ser escondidos. Cavaco Silva falava sobre e para o governo de Luís Montenegro, nesta questão muito concreta da saúde? Eu acredito que sim, por alguns motivos. O primeiro é que não me parece que Cavaco Silva tenha escolhido aleatoriamente as referências que decidiu fazer numa homenagem com, obviamente, presença mediática, com muita atenção, num momento que é muito delicado para o governo, sendo ele considerado uma espécie de guia espiritual e político de Luís Montenegro, que segue... O Santo Padroeiro, uma expressão O Santo cunhada Padroeiro. Também aqui no Observador. Por quem? Não me ocorre. Ok. Pensei que tivesse assim algum artigo à mão, tivesse a pensar em alguma coisa. Mas sim, o Santo Padroeiro Cavaco Silva, que Luís Montenegro imita muitas vezes, estrategicamente e politicamente, é evidente uma pessoa que faz sentido que quando fala, ainda por cima fala num evento organizado pelo governo, tentemos ouvir e tentemos olhar um bocadinho para as entrelinhas. Quando fala de esconder erros, eu diria que até bate bem com... ou bate de frente com algumas ideias que António Leitão Amar, Ministro da Presidência, passava no briefing do Conselho de Ministros no mesmo dia, quando dizia que os problemas de que nós falamos aqui, que falamos sobre a permanência ou não da Ministra, etc., são uma espuma mediática que rebenta e passa. E não me parece que, de facto, os erros de que estamos a falar, que o Pedro Rainho já referiu especificamente e que são muito concretos, sejam coisas que seja possível ou esconder, até porque a saúde é uma área que toca muito e toca muito concretamente às pessoas, e também não me parece que seja possível, e como o Pedro também dizia, claro que há casos em que a responsabilidade não é totalmente da Ministra, ou que é só parcialmente da Ministra, mas também não é possível esconder essa responsabilidade, atirando depois sempre para o LS, algumas até nomeadas pela própria Ministra, e não tomando, a certa altura, também alguma responsabilidade por se inteirar como deve ser em assuntos tão sensíveis. E, portanto, parece-me difícil que essa dinâmica continue e seja favorável a Ana Paula Martins. E como tenho uma profunda desconfiança de que vamos falar ainda muitas vezes sobre Ana Paula Martins e sobre o caos no Serviço Nacional de Saúde, teremos seguramente outros programas para discutir isso mesmo. A primeira parte da Vichy Soase terá de ficar por aqui. Voltamos dentro de momentos com a entrevista a Pedro Soares, do Bloco de Esquerda.